Em outras palavras, eu posso dizer que eu vou pegar a data-chave 1º de janeiro de 2027. Se eu tiver um empreendimento com obras muito avançadas, mas com poucas vendas, pode fazer sentido eu ficar no regime atual. Agora, se eu tiver um empreendimento em 2027 com poucas obras e até muitas vendas ainda também, por conta da absorção, né, do aproveitamento de créditos, pode fazer sentido que esse empreendimento eu já migre para o sistema novo, né? É uma decisão que a empresa vai ter que tomar, vai ter que se preparar. E falo, meus amigos, desde já. O aprendizado tem que ser feito desde já. O aculturamento, as contas têm que ser feitas desde já. Porque, afinal de contas, nós estamos falando do empreendimento que ele é planejado hoje para ser executado em anos, né? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Reforma Tributária no Setor da Construção Civil e do Mercado Imobiliário, né, produzida pela CEBIC e pelo Cienge. Nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre a transição e a entrada em vigor do novo modelo, né? Como é que será a entrada em vigor, quando será a entrada em vigor e como é que será a transição, especialmente para as operações do setor imobiliário e da construção. Mais uma vez, estou aqui junto com o Fabrício Schweitzer e vamos conversar sobre esse assunto, né, Fabrício? Que, afinal de contas, chama a atenção das empresas considerando a característica do produto da construção, né? São ciclos longos, né? A gente tem por característica ciclos de 2, 3 anos a 6 anos, dependendo do empreendimento. Isso na incorporação. E incorporação, né? Mas os próprios contratos de locação, por exemplo, né? Dependendo do caso, contratos mais longos. Então você tem o imobiliário é um setor de característica de coisas mais alongadas, né? Então eu tenho contratos de empreitada, contratos de construção, eu tenho incorporações, contratos de locação que têm característica de serem mais longos. A gente tem aí 3 anos importantes, né? Que é 26, 27 e 29, né? Que são os anos que desliga um botão, liga outro botão, as coisas começam a entrar em transição. A gente tem empreendimentos que vão começar num regime e terminar no outro. Sim. Tem empreendimentos que podem ter que fazer opção de regime no meio do caminho, né? E aí a gente agora precisa começar a entender esses marcos. Sim. O que entra, o que desliga, o que liga em cada marco desse, né? Para começar a clarear quais as opções que a gente tem na mesa, porque haverão decisões de viabilidade que vão ter que ser tomadas. Com certeza, né? Para isso precisamos entender antes como é que a reforma tributária vai entrar em vigor. O que foi definido desde a emenda constitucional e disciplinado na Lei Complementar número 214, né? O novo modelo começa a entrar em vigor, na verdade, a partir de 2026. Só que 2026 vai ser um ano teste. Alíquota teste. A alíquota teste. Nesse ano, 2026, vai ser uma alíquota teste de 1% compensável com tributos federais. Então, na verdade, não vai ter efeito financeiro, vai ser só um efeito escritural em 2026, mas que serão testados sistemas, obrigações acessórias, né, capacidade arrecadatória, o próprio split payment, né, a previsão de que já comece a ser testado em 2026, ano que vem, né? Então, essa é a proposta, isso que está definido dentro da Lei Complementar da Legislação. 2026, ano teste. 1º de janeiro de 2027, aí o jogo começa a ser jogado. Por quê? Porque entra em vigor a CBS federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços Federal, e com isso, extinto o PIS e COFINS, IPI, todas as alíquotas reduzidas a zero, exceto daquelas mercadorias que estão produzidas na Zona Franca de Manaus, e tem um outro tributo também que vai ser extinto, que é o IOF Seguros, né, nesse período. E há a previsão também de 1º de janeiro de 2027 que o imposto seletivo entre em vigor por conta disso. Mas já há um impacto significativo nas nossas operações do mercado imobiliário do setor da construção com a extinção do PIS e COFINS, que hoje são tributos significativos para o nosso setor. Entre 2027 e 2029, a CBS já está em vigor, mas o IBS ainda não. O IBS continua no regime teste, né, com uma alíquota de 0,1% entre 27 e 28, perdão, Isso. Né, 2 anos. Mas a partir de 1º de janeiro de 2029, o IBS começa a entrar em vigor. Por que eu falo começa? Porque há um período de transição de entrar em vigor no regime entre 29 e 2033, em que as alíquotas do IBS vão ser aumentadas gradualmente até chegarem na alíquota definida, e as alíquotas de ICMS e ISS serão reduzidas gradualmente até zerarem
em 1º de janeiro de 2033, quando o novo modelo estará completamente em vigor. Então, a regra geral de transição é essa, que vai acontecer entre 2026 e 2033. É uma transição longa porque há necessidade de adaptação de sistemas, a própria questão da arrecadação do Estado. A base de cálculo, né? Qual vai ser a base de cálculo consolidada? Tem-se dúvida sobre isso? A própria alíquota, né? Na verdade, a alíquota só vai ser definida de forma definitiva, né? Vamos falar assim, em 2033. Isso, exatamente. Até lá, há um complexo, uma forma complexa de cálculo que está prevista na Lei Complementar 214, que prevê arrecadação média nos últimos anos, potencial e tudo mais. E ainda nós temos discussão sobre o teto, né? Qual que vai ser o teto dessa alíquota? Fala em 26, 26,5, 27 a 28, ninguém não se sabe ainda. Mas isso de forma definitiva só vai ocorrer em 2033. Até lá, a alíquota que for fixada, que vai vir conforme a regulamentação, a decisão do Senado e tudo mais, ela vai ser uma alíquota que pode sofrer algum tipo de variação nesse período aí. Falando da alíquota combinada entre IBS e CBS, a alíquota base, né? Que terá as reduções do nosso setor. Mas aí o que você falou, como é que fica aí o nosso setor, que isso é um setor de ciclo longo, em que você começa a planejar, começa a idealizar o empreendimento agora, né? Entre a idealização do empreendimento até a última venda, você tem anos aí, que você vai provavelmente passar por todos esses regimes de transição que nós estamos falando aí, e o que vai acontecer, né? Existe, sabe, Fabrício, uma previsão na legislação para isso. A dúvida que todo mundo traz aqui é o RET, né? Porque hoje basicamente a nossa tributação é o RET. É o RET. Né? Regime Especial de Tributação, convencionado aí na casa dos 4%, né? A gente não é recolhedor de ICMS, nem de... e o ISS, ele é... Quanto de serviço de construção. Quanto de serviço de construção, sim. Né? Mas enquanto de corporação... não recolhe. Né? Então, como é que fica agora a transição? Né? Ou seja, existe a possibilidade de optar por um regime e outro, né? Se sim, qual? E como é que estão os gatilhos desse regime, o que liga e o que desliga ao longo do tempo? Né? É importante a primeira coisa a falar é que o RET, ele não acaba. Ele acaba da forma que nós conhecemos. Por quê? Porque em 2027, acabando o PIS e COFINS, uma parte do RET que se paga hoje corresponde a PIS e COFINS, então essa parte já não existiria dentro do RET. O RET continuaria em relação ao imposto de renda e contribuição social. Né? No caso do RET, 4% seria no percentual de 1,92%, né? E no caso do RET 1% de habitação de interesse social, seria de 0,47%. Mas o que fazer a partir daí? A legislação dá algumas opções para o incorporador e loteador e, no caso da locação, também. Né? No caso da incorporação, eu vou tentar ser didático aqui, que isso é complicado, sabe, Fabrício? É bem complexa. Confuso mesmo. É um pouco confuso, né? No caso da incorporação, né, você tem que considerar duas situações. Empreendimentos em curso no dia 1º de janeiro de 2027, quando começa a entrar em vigor definitivamente o novo sistema, né? E empreendimentos novos a partir de 1º de janeiro de 2027. No período entre 1º de janeiro de 2027 e 31 de dezembro de 2028, ou seja, naquele período em que só a CBS estará sendo cobrada, em vigor, há a possibilidade do empreendedor optar por um regime simplificado de pagamento. Né? Que ele pagará a CBS, nesse período, no percentual de 2,08% sobre o faturamento. E não vai pagar IBS, porque o IBS ainda não entrou plenamente em vigor, ainda está no período do teste. Né? Esse 2,08 equivale justamente ao PIS e COFINS dentro do nosso RET atual. Seria quase que um prolongamento do RET, né? Exatamente. Parece um prolongamento do RET. Exatamente. Então, os empreendimentos em curso poderão optar por manter esse pagamento simplificado nesse período. Né? E os empreendimentos iniciados entre 27 e 29 também poderão optar por esse pagamento. Se eles não optarem por esse pagamento, eles vão pagar o RET nesse percentual menor de imposto de renda e contribuição social que eu falei e vão apurar a CBS normalmente com débitos e créditos. Isso. Né? Débitos e créditos, vão apurar redutor de ajuste, vão apurar redutor social, todo aquele sistema do regime específico das operações com bens imóveis. Isso. E IBS ainda não. Então essa é a primeira parte da transição. Eu tenho que decidir em 2027, enquanto a CBS, eu fico no sistema novo, eu entro no sistema novo,
ou eu opto por um sistema simplificado muito similar ao RET atual. E isso pode ser feito por empreendimento, né? Ou seja, eu posso ter empreendimentos em regimes diferentes. A tributação é sempre por empreendimento. Dependendo do estágio, pode valer mais a pena olhar para um ou outro regime. Exatamente, isso tem que ser verificado, né? Mas pensando no IBS agora, que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2029 até 2033, né? Naquele período de transição em que a alíquota aumenta e a outra diminui, né? De ICMS e ISS. O que vai acontecer? Os empreendimentos que optaram pelo regime simplificado, né? Optaram pelo regime simplificado entre 2027 e 2028, eles continuarão do mesmo jeito. Pagarão sobre o faturamento, com base em regime simplificado, o 2,08 de CBS, não vai pagar IBS, mas ele não vai ter direito a crédito, não vai usar redutor de ajuste, não vai usar redutor social. Ou seja, ele fica muito similar à situação atual. Sim. Só que o que pode mudar no meio do caminho é a base de preços dos insumos. Exatamente. Acho que é legal a gente falar nisso, né? Mas vamos falar do IBS primeiro para a pessoa entender por que isso é importante que você acabou de falar. Porque a partir de 1º de janeiro de 2029, quem estiver no regime geral vai passar a pagar IBS. Aí a empresa vai poder creditar dos valores também de IBS destacados nos insumos, vai poder usar redutor de ajuste, vai poder usar redutor social e ainda vai ter como se fosse um crédito presumido em relação ao ICMS e ISS que ainda são destacados nas notas. Né? Sim. Se ela tiver no regime geral IBS-CBS. Agora, se ela tiver optado pelo regime simplificado, ela vai continuar pagando sobre o faturamento dessa forma que a gente falou. E o grande ponto, aí eu concordo com você em relação à sua observação aí, que um ponto de atenção das empresas vai ser como é que o custo das suas mercadorias vai ser impactado. Porque com a entrada em vigor do novo regime, né, eu vou ter incidência desses novos tributos, IBS e CBS, dentro dessa linha do tempo que a gente falou aí. Né? Se eu ficar no pagamento simplificado, eu não vou poder aproveitar como crédito o valor das notas fiscais. Isso. Que são, né, o valor que é destacado nas notas fiscais. O que significará no meu custo? E a gente sabe que, né, essa transição vai gerar um custo de acomodação, né? Sim. Que nessa incerteza de qual será o cenário, existe uma tendência das empresas repassarem ou adicionarem em algum grau o imposto à mercadoria. Natural que aconteça. Natural que aconteça isso. Então, existe aí até existem já estudos para isso, né, que seria uma certa inflação de acomodação do imposto. Sim. Né? E aí, isso é um ponto de atenção, porque dependendo do momento que você esteja, você pode ter esse repasse dessa inflação de imposto, né, no meio da obra. E se você está no regime antigo, talvez você não consiga mitigar isso, né, trabalhando com o sistema de débito e crédito. Exatamente. É o que eles chamam de acomodação dos preços relativos dos insumos. Né? É um fenômeno que aconteceu em todos os países que implementaram o IVA moderno. É natural que na transição, porque na hora de fixar os novos preços, que hoje nós estamos acostumados a fixar preço com tributo embutido, agora não vai ser, a partir do momento da entrada em vigor não vai ser mais, então muitas vezes há uma acomodação de margens ou mesmo de precificação no mercado, como as empresas vão entender como é que o mercado vai absorver esse novo modelo e com isso pode ter uma inflação, como você bem disse. E isso é um ponto de atenção muito importante para as empresas na hora de tomar a decisão se elas entrarão no novo modelo em 2027 e 2029, que são essas datas-chave que a gente falou, né? Ou se optarão por ficar no modelo antigo ou no modelo simplificado. Porque lembrando, o modelo simplificado não dá direito a créditos, não permite a utilização de redutores de ajuste e redutor social e pode haver um impacto, uma inflação de custos. Isso. Que se não for bem planejado, se a empresa não estiver preparada, pode acabar absorvendo a margem dela que ela tinha pensado no empreendimento toda, né? Exatamente. E dependendo, isso também cabe muito isso, né? Estudar a data de lançamentos, a data de largada do seu empreendimento,
com a matriz de volume de venda, ou seja, o quanto você vendeu, versus o quanto você tem em correr de obra. Sim. Então, essa tríade é que vai, na verdade, dizer com qual regime talvez seja melhor você lidar. Em outras palavras, eu posso dizer que, vou pegar a data-chave, 1º de janeiro de 2027. Se eu tiver um empreendimento com obras muito avançadas, né, mas com poucas vendas, pode fazer sentido eu ficar no regime atual. Agora, se eu tiver um empreendimento em 2027 com poucas obras, né, poucas obras, e até muitas vendas ainda também, por conta da absorção, né, do aproveitamento de créditos, pode fazer sentido que esse empreendimento eu já migre para o sistema novo. Né? É uma decisão que a empresa vai ter que tomar, vai ter que se preparar. E falo, meus amigos, desde já. Aprendizado tem que ser feito desde já. O aculturamento, as contas tem que ser feito desde já. Porque, afinal de contas, nós estamos falando do empreendimento que ele é planejado hoje para ser executado em anos, né? Um empreendimento hoje, né, de um grau de complexidade um pouco maior, você não leva menos do que 18 a 24 meses para colocá-lo de pé. Nós estamos em meados de 25, né? Então nós estamos falando de meados de 26, meados de 27. A gente já vai estar sob o novo regime. Né? Então, o empreendimento que está sendo projetado hoje para ser lançado daqui a dois anos, né, você já tem que colocar no componente da viabilidade esse entendimento de qual regime provavelmente você vai ter que pensar. E mais uma vez, as empresas têm que se preparar, precisarão de recursos, né? Recursos humanos, recursos tecnológicos, muita comparação, muito cálculo, né, em relação ao que tem hoje de desenvolvimento do seu negócio. É importante a gente pensar nisso, né? Acho que o fator de transição se não um dos maiores, se não o maior desafio para as empresas do setor imobiliário hoje. Porque a grande verdade é assim, né, a gente ainda não tem uma clareza sobre como, né, o regulamento ainda não foi publicado, a gente ainda vai ter um processo de construção do regulamento que provavelmente é o segundo semestre inteiro de 26. Né? Os sistemas ainda não estão definitivamente desenhados, porque eles são desenhados com base na regulamentação. Sim. No entanto, algumas decisões com relação ao risco do negócio, à viabilidade, precisam ser tomadas agora. É um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande. E você só vence esse tipo de desafio com informação constante, aprimoramento constante, treinamento constante, acompanhamento constante da legislação, das alterações e do que virá aí nos próximos meses. Porque muita coisa vai acontecer. Segundo semestre promete ser um semestre frenético do ponto de vista de evolução da temática, né? Porque para entrar ali contra teste dia 1º de janeiro de 26, a gente precisa minimamente ter clareza de algumas informações. Sim. Né? Então a gente espera que até lá a gente tenha novidades para poder até sentar sobre o projeto, conseguir construir uma base melhor de entendimento, poder fazer melhores cálculos sobre isso. Entendo, exatamente. E com isso, meus amigos, acho que nós encerramos aí deixando esse desafio. Esse é o nosso último episódio dessa temporada do nosso da nossa trilha, né, dos nossos vídeos sobre a reforma tributária no setor da construção. Mais uma vez eu convido você a trazer aqui nos comentários, nos canais do Cienge, da CEBIC, né, sobre suas observações, quais são as dúvidas, o que vocês pensam e têm em relação à reforma tributária, que com certeza nós voltaremos aqui em um outro momento, uma outra temporada, para discutir com mais detalhes essas questões à medida que a regulamentação for saindo. Fabrício, muito obrigado mais uma vez por estar junto aqui. Acho que foi um bate-papo muito interessante aí nesses episódios, né, nessa temporada que nós tivemos sobre a nossa série de vídeos aí. E com certeza foi muito rico e teremos muito mais. Muito obrigado a todos. Valeu, tchau, gente. Até mais.